Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que estão os alunos maravilhosos de Itabaianinha, os nossos queridos alunos do 9º ano? Espero que todos estejam bem, com saúde, né, com muita disposição, com muita coragem, para já vocês partirem para o ensino médio, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Lembrando que na última aula, nós falamos muito das ondas eletromagnéticas, vimos vários exemplos de ondas eletromagnéticas. Quem lembra de algum deles? Quem lembra dos micro-ondas? Quem lembra do infravermelho, raio gama, raio X e outras que nós vimos? Também nós falamos da luz visível. Hoje, nós vamos continuar a falar sobre a luz visível, certo? E algumas de suas características. Então, vamos lá, vamos seguir a nossa aula. Gente, vocês vão abrir o nosso livro na página 200, certo? E vamos continuar a falar sobre luz. Conheceremos alguns aspectos da luz agora, nesse momento, é a reflexão da luz. Vocês vão lembrar de algo que eu tenho certeza que cada um de vocês já fez aí. Todo mundo já fez isso. Quem foi que nunca brincou com um espelhinho, um espelho pequeno, refletindo a luz do sol, não é? Tipo, você está dentro da sua casa e passa aquela luzinha pelo telhado e você pega com o espelho lá, reflete no espelho e joga no rosto de alguém. Quem foi que nunca brincou disso, né? Uma brincadeira bem comum. Eu acho que ninguém até hoje nunca fez isso. Não tem uma pessoa que nunca tenha feito isso na vida. Todo mundo brincou disso aí. Se não for um espelho, até com um relógio, dá para você fazer também, não é? Então, vocês vão lembrar dessa brincadeira aí agora, a reflexão da luz. Se você jogar uma bola de borracha bem na vertical contra o chão plano e sem efeito de rotação, ela volta na mesma direção. Se for lançada obliquamente, também sem rotação, ela será refletida em um ângulo igual ao ângulo com que bateu no chão. Veja aí a figura abaixo. Essa figura, quando você observa, você percebe perfeitamente o movimento da luz, né? Através dessas bolinhas, é como se fosse a luz. Da maneira que ela recebe, ela reflete, certo? Quando o raio de luz incide sobre uma superfície plana e polida, como a superfície de um espelho comum, acontece algo parecido. O raio de luz é refletido com o mesmo ângulo com que incidiu. Essa é uma lei da reflexão de luz. Agora vamos ver algo semelhante. Continuando, nas superfícies que não são tão lisas quanto as dos espelhos, um feixe de raios paralelos, ao incidir sobre essas superfícies, reflete-se em várias direções. É a chamada reflexão difusa. É esse tipo de reflexão que nos permite ver os objetos do dia a dia. Veja, observe, gente, a primeira imagem, A, né, da letra A luz vem, choca nela, se bate aí no espelho e ela é refletida no mesmo ângulo. Já na imagem B, a luz chega, né, até o papel, que é uma superfície irregular, e daí ela não segue, observe que não tem o mesmo ângulo, né, da letra A. Ela não segue, ela se espalha, então ela sai em várias direções. E é justamente esse tipo de reflexão que nos permite ver os objetos do dia a dia. Vamos seguir? Espelhos planos. Em um espelho plano, as imagens que vemos parecem estar atrás do espelho. Ao prolongarmos os raios refletidos de determinado ponto pelo espelho, veremos que estes convergem para um único ponto, que parece ter partido de trás do espelho. A imagem do objeto é vista no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Aí se observa a figura. A imagem que parece se formar atrás do espelho pelo prolongamento dos raios refletidos é chamada imagem virtual. Essas imagens não podem ser projetadas em um anteparo como uma parede. As imagens que podem ser projetadas, como ocorre no cinema, são chamadas imagens reais. Cada ponto do objeto está à mesma distância atrás do espelho que o ponto correspondente da imagem. Quando afastamos o objeto do espelho, a sua imagem também se afasta. Além disso, ela é do mesmo tamanho que o objeto.
Agora fique em frente a um espelho plano e observe que quando você levanta a mão direita, a imagem faz o mesmo, mas há uma inversão. O lado esquerdo aparece como direito e vice-versa. Esse fenômeno é chamado reversão de imagem. Então, não é isso, né, que acontece quando nós estamos em frente ao espelho? É o oposto, né, ao contrário. Espelhos curvos. A superfície do espelho, da figura aí abaixo, não é plana, ela é curva. Não é igual ao nosso espelho que nós temos em casa, né, que temos no banheiro, que temos no quarto, não é igual esse espelho. Nesse caso, a superfície curva é espelhada pode ser côncava ou convexa. Aí vamos entender um pouquinho a diferença de côncava e convexa. Nos espelhos convexos, a superfície espelhada é convexa, como a superfície externa de uma colher. Esses espelhos formam imagens virtuais menores do que as reais e fornecem um campo de visão maior que os espelhos planos. Olha aí a colher. Como seria a parte externa de uma colher? Bem curva, certo? Vocês estão percebendo? Vocês vão observar isso na casa de vocês. Na parte externa, na superfície externa de uma colher, certo? Por isso, são usados no retrovisor externo de alguns veículos, nos estacionamentos, em saídas de elevador, em lojas e em outros locais que necessitem de um campo visual maior, como no exemplo aí da figura. Está no estabelecimento comercial, certo? O espelho. Nós também podemos encontrar eles em carros grandes, né? Tipo caminhões, ônibus. Esses espelhos estão lá presentes para facilitar, né, a vida do motorista. Nos espelhos côncavos, a superfície espelhada é côncava, com a superfície interna de uma colher. Vamos lá, agora é o contrário, né? Agora não é a parte de fora, a parte externa. Agora é a parte de dentro, a parte côncava, certo? O tipo de imagem formada depende da distância do objeto ao espelho. Por exemplo, esses espelhos fornecem imagens virtuais e ampliadas quando os objetos estão próximos a eles, embora diminuam o campo de visão. Por isso, são utilizados por dentistas e em espelhos de rosto, em banheiros, entre outras aplicações. Aí do lado, né, nós podemos observar o uso do espelho côncavo, observando o dente, no interior da boca, assim, bem a parte de dentro, não é? Vamos falar de outro aspecto da luz agora, que é a refração. Vocês vão perceber que é diferente de reflexão. Quando o raio de luz passa de um meio, como o ar, para outro, como a água, há variação em sua velocidade. Se a luz incidir perpendicularmente sobre a superfície de separação dos meios, há apenas uma mudança de velocidade. Se incidir obliquamente além da variação de velocidade, há também mudança na direção de propagação, como mostra aí a figura abaixo. A mudança de velocidade que acontece no momento em que um raio de luz passa de um meio para o outro é chamada refração. No esquema aí, gente, do vaso de água, observe aí o raio de luz incidente, a posição que ele vem e como ele muda de direção, certo? Ele não segue o mesmo ângulo, ele não segue a mesma direção, ele muda quando entra na água. Lentes. Uma aplicação importante da refração são as lentes. Você já viu que óculos e lentes de contato corrigem problemas de visão, como a miopia e a hipertropia. Outra aplicação são as lupas. Acho que vocês já viram, né? Na escola sempre tem lupa. Também conhecidas como lentes de aumento. Você pode observar nessa figura abaixo. A lupa é uma lente que forma imagens aumentadas de objetos colocados próximos a ela. É utilizada, portanto, para ver melhor e mais detalhadamente um objeto. Outra aplicação das lentes são os microscópios ópticos, que fornecem imagens ampliadas de objetos muito pequenos, permitindo observar estruturas que são invisíveis a olho nu.
Acredito que vocês também já tenham visto na escola ou em outro lugar um microscópio, né? Um exemplo de microscópio. Os telescópios refratores, conhecidos também como lunetas, são instrumentos compostos de sistema de lentes que fornecem imagens aumentadas de objetos distantes, como a Lua. Já os telescópios refletores usam espelhos côncavos para formar imagens ampliadas. Gente, olha, observe que na primeira explicação, o primeiro exemplo, microscópio. Microscópio é aquele que é usado em laboratório, certo? Para enxergar objetos muito pequenos em um tamanho maior. Já telescópios já é outro tipo de instrumento, certo? Esse é mais usado para observar o céu, né? Observar estrelas, observar o espaço, certo? São dois instrumentos diferentes. As cores da luz branca. Você já viu que um objeto, como retratado na figura aí abaixo, ele trata-se de... aliás, é uma pergunta, né? Você já viu um objeto como esse? Trata-se de uma peça transparente, com superfícies retas e polidas, conhecida como prisma. Na figura, vemos que esse objeto recebe um feixe de luz branca pelo lado esquerdo. Que fenômeno você consegue observar, então, na passagem dessa luz pelo prisma? O que você consegue ver? Nesse caso aí, gente, é refração ou reflexão? Foi o que aconteceu aí, nessa superfície. A luz branca é formada por uma mistura de ondas de várias frequências. Reveja a figura, né? Novamente aí, a figura do prisma. Quando a luz branca atravessa um prisma ou uma gota d'água, cada uma das ondas que compõem a luz branca sofre refração, diferente em sua trajetória. Então, já vimos aí que é refração, né? Ele atravessa. O resultado é que os diferentes comprimentos de onda se separam e podemos então perceber que as luzes de várias cores compõem a luz branca. Esse fenômeno é chamado dispersão da luz. Embora se fale nas 7 cores de um arco-íris, né, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, há um espectro contínuo de várias cores, com diferenciação gradual entre elas, sem uma distinção exata entre os limites de cada cor. Aí tem uma experiência bem legal a respeito dessa dispersão da luz. Newton e a dispersão da luz. Ao decompor a luz do Sol por meio de prisma, Isaac Newton demonstrou que a luz branca é formada pela mistura de todas as cores. Gente, quando nós falamos em decompor, né, decomposição, vem de separação, certo? É algo que está junto e nós vamos separar. Então, imagine que ele decompôs a luz branca. Ele mostrou ainda que cada cor do espectro não pode ser dividida em outros pelo prisma e que a luz branca pode ser recomposta a partir do seu espectro por outro prisma colocado em posição invertida a certa distância do primeiro. Então, à medida que ele faz a decomposição da luz branca, né, a luz visível, ele decompõe a luz do Sol, ela sai, atravessa o prisma e já sai com várias cores. Se ele colocar outro prisma lá invertido, ela vai voltar todas juntas, né? Não vão voltar em 7 cores, mas agora vai ter um raio único. Antes do experimento realizado por Isaac Newton, acreditava-se que as cores que apareciam eram produzidas por impurezas do vidro. Então, nessa imagem, é para vocês observarem, né, é uma representação artística dessa experiência de Newton com o prisma. Aí vem o disco de Newton. Acho que vocês, em anos anteriores, vocês já ouviram falar do disco de Newton. Observe essa figura, ela mostra o chamado disco de Newton, que reproduz outro experimento feito por esse cientista. Trata-se de um círculo dividido em 7 seções iguais, com uma pintada com uma das cores do arco-íris. Cada uma, né, pintada com uma das cores do arco-íris. No centro do disco é encaixado um lápis, que permite rodar o disco bem rapidamente, como se fosse um peão. O que você acha que acontece quando o disco é girado rapidamente? O que pode ser demonstrado por meio desse experimento?
Quando o disco gira com rapidez, nossos olhos não conseguem distinguir cada cor separadamente. Então, as cores se fundem, resultando na cor branca. Com isso, Isaac Newton quis mostrar que a luz branca é resultado de uma mistura de cores. Aí vocês observem aí a figura, que vocês podem estar fazendo em casa. É fácil, né? Não é complicada, dá para vocês fazerem perfeitamente. Você pode reproduzir o experimento de Newton usando um transferidor para dividir um círculo de cartolina em 7 seções iguais. Cada seção deve ser pintada com uma tinta solúvel em água, com uma dessas 7 cores do arco-íris. Olha só, eu fiz essa experiência aqui na minha casa, eu vou mostrar para vocês. Algumas diferenças, né? Eu não usei um lápis, eu não colori, né, o disco, eu já peguei na internet, imprimi, recortei e fiz o experimento e eu vou mostrar para vocês, tá certo? Vamos lá fazer a experiência do disco de Newton. Eu baixei da internet, imprimi, recortei e achei interessante prender na hélice do ventilador, porque vai girar com mais facilidade, né, para que a gente possa ver. Então, se vocês puderem fazer aí em casa, certo? Super fácil. Prendam aí, colocam as fitinhas para prender o disco na hélice. E vamos ver o resultado? Olha aí, gente, o que é que nós podemos perceber? Estamos enxergando a cor branca no disco? Acho que sim, né? Legal? E então, gostaram de ver o experimento? Perceberam lá que o disco ficou claro, né? Ficou branco quando ele estava em movimento, girando? Era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos seguir, tá certo? Mas vocês já pararam para pensar como se forma o arco-íris? Eu sei que vocês já devem ter ouvido várias teorias, né? Que tem lá no final do arco-íris. Se passar por embaixo do arco-íris, o que é que acontece? Como é que eles surgem? Agora vamos ver uma linguagem aí, uma explicação científica para essa formação do arco-íris? Olha só, na formação do arco-íris, a luz é refratada ao entrar em uma gota de água. Reflete-se na superfície interna da gota e sai sofrendo mais um desvio de trajetória, ao mudar do meio, da água para o ar, né? Observe na figura aí ao lado, né, que a luz vermelha e a luz violeta, as duas extremidades do espectro da luz visível, sofrem desvios bem diferentes. A vermelha sofre um desvio menor e a violeta um desvio maior. As demais luzes sofrem desvios intermediários. Para ver o arco-íris, é preciso que o Sol esteja mais próximo ao horizonte e atrás do observador, que deve estar entre o Sol e a chuva. Apenas umas cores da luz que sai de cada gota atingem nossa visão. A faixa larga que forma o arco-íris resulta dos raios vindos de muitas águas, de muitas gotas. Então, observem aí o caminho percorrido pela água, pela luz, certo? Nas gotas de chuva. A cor dos corpos. Você já sabe que enxergamos os objetos porque a luz reflete neles, certo? E volta para os nossos olhos. Mas o que faz com que vejamos objetos de diferentes cores? A folha de uma árvore é percebida como verde porque, iluminada pela luz branca, praticamente não absorve a frequência correspondente ao verde e reflete a maior parte da onda referente a essa cor. Com as outras frequências que compõem a luz branca, ocorre o oposto. A maior parte é absorvida pela folha e uma pequena parte é refletida, predominando o verde. A cor de um objeto opaco depende, então, das frequências de luz que ela absorve e das frequências de luz que reflete. Se um objeto reflete mais a luz vermelha e absorve a maior parte da luz de outras cores, ele será percebido como a cor vermelha. Já a folha branca de seu caderno absorve pouca energia luminosa, refletindo quase toda a luz que incide sobre ela. Por isso, ela é parecida com a cor branca.
é percebida, né? Percebida como uma cor branca. E um objeto preto absorve quase toda a luz que incide sobre ele, daí a cor preta. Vocês observam no esquema. No primeiro, a capa do livro, vermelha, e o espectro de luz branca em cada uma das imagens. No primeiro, na capa do livro, vermelha. No segundo, no papel branco. E no terceiro, na blusa, na camiseta preta. Certo? Repare que a cor que vemos de um objeto depende também da luz que o ilumina. Se iluminarmos uma folha branca apenas com luz azul, por exemplo, ela será vista como azul. Vocês lembram que a luz branca ela tem essas cores todas, né? Então, se for só com a luz azul, ela terá a cor azul. Se iluminarmos uma maçã vermelha apenas com a luz vermelha, ela será observada como vermelha. Mas, se iluminarmos somente com luz verde, ela será vista como preta, pois a luz verde é quase toda absorvida pela casca da maçã e quase nada dela é refletida. O efeito da iluminação com várias cores sobre uma bola vermelha e outra verde pintadas com pigmentos puros é o que vocês verão aí do lado. Na letra A, as duas bolas estão iluminadas com luz branca e podemos perceber que uma bola é vermelha e a outra verde. Agora, observe os outros exemplos. São as mesmas bolas, mas agora elas serão iluminadas com cores diferentes, né? Com luzes diferentes, de cor diferente. A letra B, bolas iluminadas com luz verde. Então, já mudou de cor. A verde continua verde. E a vermelha? Ela continua vermelha? Enquanto a bola vermelha é vista em cor escura, já que absorve boa parte da luz verde, a bola verde reflete a luz que recebe. Já na letra C, as mesmas bolas, observem, bolas iluminadas com luz vermelha. Nesse caso, a bola verde será vista em cor mais escura. Agora foi a verde que mudou de cor, né? Já que absorve boa parte da luz vermelha. Certo? Estamos entendendo que a luz, né? A cor da luz interfere muito na cor dos objetos que nós enxergamos. Gente, seguindo, eu trouxe uma atividade para vocês que fica na página 211 do nosso livro. Vocês vão realizar essa atividade para poder enviar para a professora, certo? Mas vou ler o texto, já que é uma notícia. A notícia a seguir anuncia uma iniciativa para combater as altas temperaturas em uma cidade dos Estados Unidos. Leia a notícia e pesquise em um dicionário o significado das palavras que você não conhece. Em seguida, responda as questões do caderno. A cidade onde as temperaturas podem ultrapassar 40 graus centígrados no verão é uma das primeiras megalópolis do mundo a testar este pavimento fresco. O pavimento de asfalto negro comum absorve entre 80% e 95% da luz solar, enquanto o revestimento claro a reflete, diminuindo a temperatura do solo significativamente, de acordo com os defensores da tecnologia. Agora, a prefeitura deve observar as reações dos habitantes a estas incomuns ruas brancas, assim como a rapidez com que ficam sujas pela passagem dos carros e dos restos de óleo e combustível. George Ban Weiss, professor adjunto de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade do Sul da Califórnia, considera que o pavimento fresco, é uma promessa real na luta contra o aquecimento. O pavimento que reflete o calor do sol é uma das estratégias, assim como os tetos refratários ou plantio de árvores, que as cidades podem aplicar para reduzir as temperaturas urbanas, diz o especialista. Aí vem as questões. Explique a medida tomada em Los Angeles para tentar reduzir as altas temperaturas da cidade. Por que a cor branca foi escolhida para revestir o asfalto branco? Letra B. Quais são os possíveis problemas do pavimento branco, de acordo com o texto? Então, ele apontou aí o que acontece. E a letra C. Que outras estratégias são apontadas no texto para reduzir as temperaturas urbanas? Além do asfalto fresco, né? Eles também pretendem fazer outras ações. Quais são elas? Então, respondam, confiram a resposta, olha aí, e depois envie para os professores, tá certo? E vamos continuar agora. Desta vez, nós mudaremos um pouco de assunto. Agora vamos falar de Terra e Universo. Sistema Solar. Olha que bela imagem. Fotografia da galáxia de Andrômeda
que contém aproximadamente 1 trilhão de estrelas e é uma das galáxias mais próximas da Via Láctea, a galáxia onde vivemos. Sistema solar. Em certas noites, em locais pouco iluminados, podemos ver no céu milhares de estrelas. Foi pela observação do céu que os calendários foram criados e as estações do ano foram identificadas. Orientando-se pelas estrelas, a humanidade conseguiu navegar pelos oceanos e descobrir novos continentes. A observação do céu deu origem a uma nova ciência, que é a astronomia, que estuda as estrelas, os planetas, os cometas e outros corpos celestes. Aí tem algumas questões para a gente parar e pensar. O dinheiro investido em pesquisa espacial é da ordem de bilhões de reais. Como o conhecimento produzido nessas pesquisas pode nos ajudar? De que forma será que elas podem nos ajudar? Afinal, é tanto dinheiro investido. Segunda questão. Existem muitos livros, filmes e séries que se baseiam no espaço. Como as descobertas científicas interferem na maneira como imaginamos a realidade fora do nosso planeta? E a letra C, voltando à questão 2, né? Será que o que eles descobrem, o que eles fazem nas suas pesquisas aí fora do nosso planeta, tem a ver com o que a gente imagina? Será que nós conseguimos imaginar como é a vida em outro planeta? Será que existe vida, gente? E a última pergunta, você acredita em vida fora do planeta Terra? Apresente argumentos para defender a ideia de que é possível existir vida fora da Terra. O que é que vocês acham? Existe vida fora da Terra? Será que existe outro planeta, assim como a Terra, cheio de seres humanos? Ou será que são vidas diferentes? Vamos lá. Essa imagem é entardecer em praia de Porto Alegre, 2018. Para os seres humanos e para os demais seres vivos da Terra, o Sol é, sem dúvida, a estrela mais importante do universo. Sem a luz do Sol, não haveria, por exemplo, a fotossíntese, que é um processo fundamental para a vida na Terra. Estão lembrados o que é a fotossíntese? Vou refrescar a memória de vocês. Eu sei que vocês estão lembrados, mas é um processo que ocorre onde? Nas plantas, certo? Elas absorvem a energia do sol e produzem o próprio alimento. Só para lembrar, eu sei que vocês estão lembrados aí. Com o desenvolvimento da astronomia, descobrimos, no entanto, que o Sol é apenas uma entre o imenso número de estrelas no universo. E, embora a distância possam parecer pequenos pontos luminosos, muitas estrelas são bem maiores do que o Sol. Nesse capítulo, você vai saber mais sobre como o ser humano interpretava o céu no passado e como o conhecimento científico permitiu conhecer as galáxias e as estrelas que formam o universo. No próximo capítulo, vamos conhecer a estrutura e a composição do sistema solar onde estamos situados. Aí, outras questões de raciocínio. Você sabe a diferença entre uma galáxia e uma constelação? Você sabe o que é um ano-luz? Por que o Sol parece maior do que as outras estrelas que vemos no céu à noite? O Sol vai ter sempre o aspecto que observamos hoje? Será que ele vai brilhar para sempre? Quais instrumentos e veículos podem ser usados na exploração do espaço? Então, essas e outras questões nós poderemos responder a partir de agora. Vamos começar pelas constelações. Já lembraram o que são constelações? As primeiras observações do céu eram feitas a olho nu, pois ainda não existiam telescópios. O telescópio passou a ser usado como instrumento astronômico no início do século XVII. Esse instrumento usa lentes ou espelhos que ampliam a imagem de objetos distantes do observador. Na antiguidade, quando os primeiros povos passaram a observar as estrelas, eles tinham a mesma impressão que temos hoje, ao olhar para o céu, sem nenhum instrumento. As estrelas parecem estar todas à mesma distância da Terra e parecem fixas uma em relação às outras. É só isso que a gente consegue observar, né? Quando a gente olha para o céu à noite, aquele monte de pontinhos brilhando, parece que são umas próximas das outras, à mesma distância.
Usando as observações e a imaginação, o ser humano elaborou agrupamentos de estrelas com algumas figuras que facilitavam a sua identificação no céu. Alguns exemplos dessas figuras são animais, como o urso, o lobo e o corvo, objetos como a cruz e a balança, e seres ou heróis mitológicos. Esses agrupamentos de estrelas formando desenhos foram chamados de constelações. Nessa imagem, abaixo, é a representação artística das constelações observadas no hemisfério norte. Vamos lembrar o que é hemisfério norte? A parte de cima, não é? Digamos que a Terra tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é hemisfério norte e a parte de baixo é hemisfério sul. Dada aquela visão do globo terrestre que nós temos, né, que conhecemos. Constelações como guias. Ao observar o céu e as constelações, é fácil perceber que elas parecem mudar de posição ao longo da noite, assim como a Lua. O ser humano, há muito tempo, também percebeu que as constelações visíveis em determinado horário, no início da noite, por exemplo, parecem mudar com o passar dos meses. Hoje, já sabemos que esse movimento aparente ocorre como consequência do movimento de translação da Terra. Vocês estão lembrados qual é o movimento de translação, não é? A Terra gira ao redor do Sol. Lembram que a Terra executa dois movimentos, rotação e translação. Rotação, ela gira ao redor dela mesma. E translação, ao mesmo tempo que ela realiza a rotação, ela vai girando ao redor do Sol. Então, esse movimento que parece, né, é o movimento aparente, que as estrelas se movem no decorrer do ano, não são elas que se movem, mas sim a Terra. Essas observações ajudaram o ser humano a marcar o tempo para prever os períodos de chegada das chuvas e para definir melhores épocas para caça e pesca, assim como para plantar e colher alimentos. Em vários lugares do mundo, por exemplo, a plantação é feita na primavera e a colheita no outono. Se vocês pararem para observar, na nossa região, né, tem a época de plantar, tem a época da chuva, tem a época que estia, aí tem a época de plantar, a época de colher. Tudo isso é a partir dessa observação, né, de como o mundo funciona, de como a Terra gira, que sempre vai estar se repetindo, né, esse ciclo vai estar sempre se repetindo e assim se organizando. Em vários lugares do mundo, por exemplo, a plantação é feita na primavera e a colheita no outono, sim. Já nas regiões que ficam próximas do Equador, vocês estão lembrados da região do Equador, o que é Equador, que é uma linha imaginária que passa ao redor, né, do planeta, certo? Só que agora na horizontal, certo? Na horizontal, como se fosse o cinto do planeta Terra, um cinto lá no meio. Aí a região da linha do Equador, é uma linha imaginária. Costuma ser mais importante observar os períodos com mais ou menos chuva, já que as estações do ano não são bem diferenciadas. Com a definição desses períodos, o ser humano conseguiu também elaborar calendários usados para marcar o tempo. Aliás, como são as estações do ano na região em que você vive? Aqui na nossa região, gente, nós temos 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Será que nós percebemos tanta diferença entre as 4 estações? O tempo muda muito assim entre as 4 estações? O que é que vocês acham? Além disso, em uma época em que não existia bússolas e outros instrumentos, as estrelas eram guias para a navegação, servindo de pontos de referência. Atualmente, os astrônomos, cientistas que estudam os corpos celestes, convencionaram dividir o céu em 88 regiões ou partes correspondentes a 88 constelações. Veja na figura abaixo, né, 2 constelações que podem ser vistas facilmente no Brasil. Devido ao formato esférico da Terra, algumas constelações só podem ser vistas em um dos hemisférios terrestres. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, não pode ser vista por quem está na Europa. Se a Terra fosse plana, veríamos a mesma parte do céu de qualquer lugar da Terra. As interpretações dos fenômenos celestes variam de acordo com a cultura e a época, entre outros motivos devido à diferente localização geográfica de cada grupo humano.
No Brasil, os indígenas da etnia Guarani identificam no céu constelações importantes. Por exemplo, a constelação da Ema ocupa a mesma região do céu onde estão as do Cruzeiro do Sul e a de Escorpião. E a constelação do Homem Velho está na mesma região das constelações de Touro e de Órion. Quando a constelação da Ema surge ao leste no anoitecer, indica o início do inverno para os Guarani, no sul do Brasil, e o começo da estação seca para as comunidades indígenas no norte do Brasil. Aí vocês observam a imagem, né? Já a constelação do Homem Velho, aparecendo ao leste na segunda quinzena de dezembro, indica o início do verão no sul e o começo das chuvas no norte. Olha aí a constelação da Ema, né, conhecida por quase todos os povos indígenas do Brasil. E aí, então, gente, chegaram as atividades. Mais atividades, né? Lembrando que vocês já têm uma atividade aí da notícia, lembrem lá, do asfalto fresco. Agora vocês farão essa atividade, que fica na página 227 do livro de vocês. Vocês vão fazer essas 5 questões, vão responder as 5 questões, de acordo com o que nós estudamos aí. Vocês podem estar folheando o livro de vocês à vontade. Vocês observaram que eu apresento aqui de maneira resumida, não é isso? Então, vocês vão folhear o livro aí de vocês à vontade. Mas eu procurei focar somente no que a gente falou agora. E vocês vão responder e estar enviando para os seus professores. Certo, gente? Olha aí as respostas, que é para vocês conferirem e enviarem, fazer suas devidas correções. Certo? Tudo combinado? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. E um cheirão para vocês.